Fala galera, aqui estamos mais uma vez para conversar sobre a descoberta do elemento espiritual. Isso apareceu do nada ou sempre esteve presente na história da Terra? A história nos diz que esteve presente na vida de vários povos. E é sobre isso que a gente vai ver um pouquinho hoje no Se Liga Espírito, diretamente da Rádio Rio de Janeiro. O elemento espiritual. Assim como o oxigênio, se você pensar bem, ele não era conhecido antes de Cristo. Porém, isso não significava que o oxigênio não existia. Assim também é o elemento espiritual. Entretanto, ele já era conhecido de certa forma por essas culturas antigas. Vamos ver, por exemplo, no Código dos Vedas, o mais antigo código da história religiosa do mundo. Lá vai ser dito, a gente pode ler que espíritos de antepassados no estado invisível acompanhavam os brahmanes, os sacerdotes hindus. Não só isso, vamos observar ainda no livro Bhagavad Gita, o Krishna, que era considerada a encarnação do próprio Deus na Terra, conversando com seu discípulo Arjuna. Em meio a uma grande guerra que está por se iniciar, ele diz ao Arjuna: para a alma nunca há nascimento e nunca há morte. Ela não é aniquilada com o aniquilamento do corpo. Os egípcios também tinham a vivência da realidade espiritual como algo imerso na própria vida deles. O livro dos mortos, ou como era conhecido, o livro da saída para a luz do dia, pois considerava a realidade espiritual, o mundo dos mortos, como uma entrada para um novo dia iluminado. Esse livro continha uma série de ritos, códigos, músicas, cânticos que ajudavam aquele que gostaria de entender um pouco mais sobre essa realidade do mundo espiritual. E era colocado inclusive nos sarcófagos junto com as múmias, que dizia que ajudava nesse processo de passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Além disso, os egípcios se comunicavam com os mortos. Os magos dos sacerdotes evocavam os espíritos e com eles mantinham um intercâmbio. Isso era tão comum, que passavam ainda para os outros povos que estavam sob o domínio dos egípcios, inclusive o povo hebreu. O povo hebreu era escravo dos egípcios e absorveram essa cultura de comunicabilidade com os mortos e usavam isso de maneira tão desequilibrada que Moisés, quando foi liberar o povo hebreu da escravidão do Egito, colocou no Código de Deuteronômio uma proibição da necromancia, ou seja, da evocação e comunicação com os mortos. Bem, Moisés só iria proibir algo que existia. Eu não vou proibir que as pessoas andem, por exemplo, a gente vai distribuir placas na rua, proibido voar de patinete. Não, a gente educa através de leis exatamente aquilo que já é comum e que precisa ser educado. Além disso, vamos observar o apóstolo do Cristo, João, dizendo: caríssimos, não creiais em todos os espíritos, dizendo que a gente antes precisava analisar se esses espíritos são realmente de Deus, se eles provêm de Deus, dizendo que não só essa comunicação era comum, como que ela precisava ser analisada, ter critério para saber se aquilo provém de algo bom. O povo hebreu ainda registra nos seus livros, tanto no Velho como no Novo Testamento, exemplos desses fenômenos dos espíritos aparecendo, por exemplo, para o profeta Daniel. O profeta Daniel registra no seu livro uma visão que ele teve de um homem que aparece na sua frente, se aproxima, como tudo era novo para ele, ele fica com medo. Era comum naquela época, as pessoas colocavam a cabeça prostrados na terra em sinal de reverência, mas também de um medo, um misturo de temor e reverência, quando aquele espírito leva a ele uma comunicação sobre uma visão que ele teve anteriormente e ajuda o profeta Daniel a interpretar aquela visão.
Vamos observar também no Novo Testamento, José tendo sonhos sobre a chegada do menino Jesus. Um dos registros mais fantásticos que a história guarda das manifestações espirituais está na Grécia Antiga. Os oráculos eram espaços de intercâmbio comum entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, ou, se alguns quiserem chamar, mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E lá nesses oráculos tinham as famosas pitonisas, que eram pessoas que tinham a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Uma das pitonisas mais famosas é a pitonisa de Delfos, que certa vez foi visitada por um dos amigos de Sócrates e interrogou a pitonisa sobre algumas questões da Grécia, e a pitonisa traz a informação que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Então Sócrates vai analisar se isso poderia ser uma verdade e procura os homens mais sábios de toda a Grécia para poder com eles dialogar e saber se a sabedoria morava mais neles ou no próprio Sócrates. E encontrou homens presunçosos que realmente achavam que sabia muito, e ele via que realmente a sabedoria estava nele, porque ele sabia que no fundo, ele era o único que conhecia aquilo que ele desconhecia, confirmando aquilo que a pitonisa de Delfos falava. Esse é o marco do início da filosofia, quando Sócrates diz: só sei que nada sei. Na Idade Média, muito tempo depois de Sócrates, dos egípcios, do registro do Velho Testamento do povo hebreu, esses fenômenos espirituais também aconteciam. Um dos mais famosos é da Joana d'Arc. Quem não se lembra de Joana d'Arc, já não viu o filme ou então escutou alguma das suas histórias? Era uma jovem que dizia que escutava a voz e via o próprio anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que dizia a ela que ela precisava ajudar o rei Carlos nas suas batalhas de libertação do jugo da Inglaterra. E assim Joana d'Arc ajuda. A França consegue se libertar do jugo da Inglaterra, mas depois as suas visões foram interpretadas à custa de bruxaria e ela é queimada pela Inquisição com apenas 19 anos de idade. E o que não dizer ainda da cultura africana, da sua mitologia, dos orixás, do intercâmbio comum que era realizado nas tribos do mundo espiritual com o mundo material. Nós trouxemos hoje algumas histórias que não são todas aquelas que provavelmente aconteceram aos milhares na história da evolução da sociedade humana. Se você tem alguma história, seja dos hindus, seja dos egípcios, dos gregos, dos hebreus ou de qualquer um dos outros povos, seja da Idade Média, que você acha que é uma curiosidade muito maneira, coloca aqui nos comentários, bota os links aqui. E se você está gostando desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, divide, compartilha com a galera, se você acha que isso vai ser uma informação relevante para outras pessoas ou se você acha que alguém gostaria também de estar conversando sobre isso. A gente vai estar aqui nesse espaço da Rádio Rio de Janeiro. Então valeu, galera, por acompanhar a gente aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!